Olá, gestores e gestoras, é uma satisfação nós estarmos conversando novamente e hoje nesse tema relevante que é a discussão de metodologias de construção de planos de segurança alimentar e nutricional. Para memorizar muito breve sobre esse tema, é interessante nós olharmos no período recente que nós vivemos e nos darmos conta que se nós falamos hoje em planos de segurança alimentar e nutricional, nós nos ancoramos sobretudo na Lausanne, que é a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e por outro lado nós nos ancoramos na lei, então no decreto-lei chamado 7272 de 2010. Esse decreto-lei visa exatamente regulamentar a Lausanne, e com essa regulamentação da Lausanne se criam então as condições para a implantação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional no município, no estado e no país. Então esse é o horizonte mais amplo, eu diria assim. Se nós falamos em plano, é interessante nós pensarmos um pouco o seguinte, vem cá, se nós queremos um plano, tem critérios, e um dos critérios fundamentais é o seguinte, para estabelecermos um bom plano de segurança alimentar e nutricional no país, é preciso haver uma lei, chamada Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, se o município ainda não tem, é preciso criar essa lei pelo Legislativo ou pelo Executivo, e essa lei garantir alguns pilares fundamentais, entre eles a criação do próprio Sistema de Segurança Alimentar no município, a criação do Conselho de Segurança Alimentar, a destinação orçamentária, a designação de conferência de segurança alimentar e nutricional e a própria necessidade do plano de segurança alimentar. Então esses são elementos fundamentais que devem compor a lei orgânica do município e que nessa lei orgânica, por extensão, vai se basear o plano de segurança alimentar e nutricional. Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é, mas o que é mesmo então um plano de segurança alimentar e nutricional? Nós poderíamos dizer assim, o plano ele é um instrumento estratégico de planejamento, de gestão e de execução das políticas e dos programas e ações em segurança alimentar e nutricional no município que vão visar a garantia do direito humano à alimentação dos brasileiros localizados naquele município, naquele território, naquela região. Então essa é a ideia do plano. E a pergunta seguinte que a gente pode fazer, quais são os princípios fundamentais, os pilares fundamentais de um plano de segurança alimentar e nutricional? Alguns deles são esses. A intersetorialidade, ou seja, o plano de segurança alimentar precisa interagir com várias secretarias, com vários órgãos públicos. Ele não é só de um setor, mas ele implica várias secretarias como educação, agricultura, assistência social e assim por diante, né? Um segundo princípio forte é a equidade no acesso. Precisa ser garantida a equidade no acesso aos alimentos de qualidade e saudáveis. Um terceiro princípio é a participação social. Para que haja um plano de segurança alimentar bom, a sociedade civil, sobretudo a partir das organizações sociais, deve ter uma participação ativa tanto na sua elaboração, quanto depois na sua execução e no monitoramento desse plano. Então essa participação ativa da sociedade é um critério fundamental. Um próximo critério, nós poderíamos dizer assim, a descentralização. Ele não deve centralizar todas as questões, mas deve descentralizar as ações no próprio âmbito do município. Um outro critério é a sustentabilidade. Se nós pensamos um plano de segurança alimentar e nutricional no município, nós precisamos pensar também as condições que são os próprios, digamos assim, fundamentos da segurança alimentar. Como a gente concebe um plano que não vai agredir o meio ambiente, que não vai agredir a natureza, não vai agredir as pessoas, ou seja, que seja sustentável para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Ainda um plano que respeite a diversidade cultural e regional, e ligada a isso, também a diversidade dos povos, a diversidade dos hábitos alimentares.
Nós não nos alimentamos todos de formas iguais. Então esse respeito à diversidade é fundamental ser contemplado num plano. Por outro lado, eu diria assim, a articulação entre as ações das três esferas, a esfera estadual, a esfera nacional e a esfera local. Quer dizer, como é que um plano que é feito no local, mas ele vai se articular com essas outras esferas, isso é fundamental também. E, por último, eu diria assim, é preciso pensar num plano, instrumentos e mecanismos de avaliação e de monitoramento do próprio processo. Isso, o Decreto 7272 é muito claro em afirmar que é preciso criar mecanismos de monitoramento da implementação das ações no campo da segurança alimentar e nutricional. Eu diria assim, uma próxima pergunta, a gente poderia fazer assim, o que um plano de segurança alimentar, então, de fato, precisa conter, contemplar? Se nós já levantamos um conjunto de princípios que ele precisa ter, mas do ponto de vista mais operacional da sua elaboração, o que é importante a gente, de fato, garantir num plano de segurança alimentar? Os passos para fazer um plano. Primeiro passo, um bom diagnóstico ou análise da realidade. Esse diagnóstico, de fato, consistente, que consiga fazer uma boa leitura da situação concreta que vive aquele município, das demandas, das potencialidades, das ameaças que compõem aquele município. Um segundo componente, ter objetivos claros e dentre esses objetivos também traçar prioridades para serem alcançadas nos próximos períodos ou tempos. Então é importante um plano ter bem claro isso. Um terceiro ponto, num plano é importante sempre a gente colocar metas de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo e, junto com essas metas, então, ações que a gente vai fazer para desenvolver, para alcançar essas metas. Um outro aspecto é importante, eu diria assim, garantir com clareza dentro do plano as responsabilidades de cada ente, de cada entidade, de cada organização, de cada órgão público na execução, na implementação desse plano. Então ter as responsabilidades muito claras. Um outro aspecto que é interessante ainda, eu diria assim, um plano precisa também contemplar os mecanismos de integração e de interrelação, ou seja, como uma secretaria vai se interrelacionar com outra, com outro órgão público, como vão potencializar, como vão produzir sinergias que convirjam para a construção de um processo mais amplo. Ainda, eu diria assim, a articulação entre as três esferas de governo, então no plano isso também é importante ficar claro. E por último, retomando aquela ideia dos princípios, também um plano precisa dizer como ele será avaliado e como será o monitoramento do seu próprio processo de implantação. Então eu diria assim, são alguns pilares fundamentais da estrutura de um plano que não podem ficar fora de um plano. O plano pode contemplar outras questões, mas ele não pode deixar de contemplar essas questões fundamentais que eu levantei aqui. E para tudo isso ocorrer, eu diria ter um critério mais fundamental ainda, que é necessário a gente garantir no município para que um plano possa de fato ser efetivado. O que é? Vontade política por parte do gestor público. Então, o gestor público, seja prefeito, seja os secretários, o conjunto da administração pública, precisa ter a opção clara por implementar ações, projetos, iniciativas, programas, políticas públicas no campo da segurança alimentar e nutricional. Eu tenho percorrido vários lugares do Brasil e é muito nítido isso, onde o gestor público tem essa opção, inclusive o discurso do gestor público muda. Eu escutei esses dias de um gestor público dizendo assim, nós aqui não estamos fazendo gastos em segurança alimentar, nós estamos fazendo investimentos, porque de imediato isso altera as condições de vida e de saúde do povo. Ora, isso mostra a visão política que o gestor público tem. Então eu queria encerrar essa breve fala dizendo a opção política do gestor público é um critério fundamental para que possamos decidir por fazer planos e implementar os planos de modo eficaz e eficiente no município onde nós vivemos. Muito obrigado.